Se você já se sentiu mal por ter explodido com alguém ou por ter engolido a raiva até adoecer, essa conversa é para você. Mas antes, respira, fecha os olhos por uns 5 segundos e lembra de uma vez em que você sentiu a raiva e não sabia o que fazer com aquilo. Essa emoção, ela mora em todos nós e hoje a gente vai conversar sobre ela sem medo, sem vergonha, com acolhimento e consciência. O conceito da psicologia é que a raiva é uma emoção básica. O Ekman, um psicólogo que mapeou as emoções humanas, ele apontou que ela está presente em absolutamente todas as culturas e que ela sinaliza que algo precisa ser ajustado. Pode ser uma injustiça, um desrespeito, até uma necessidade ignorada. Por isso que nós podemos resumir que a função da raiva é de nos proteger, de nos ajudar a dizer um basta e de nos conectar com um senso de valor próprio. E a melhor metáfora que eu encontro para essa emoção é ver que a raiva é como se fosse um alarme de incêndio. Ela toca quando algo interno está queimando. E o problema não é o alarme, mas é ignorar o fogo ou sair quebrando tudo para tentar apagá-lo. No filme Divertidamente, você lembra da raiva? Aquele bonequinho vermelho que explode? Ele sempre está pronto para defender e exigir justiça, mas ele também não sabe o que fazer com excesso. E se a gente parar para lembrar, nós aprendemos conceitos muito distorcidos sobre a emoção raiva. Quem nunca ouviu frases do tipo: engole esse choro, fica quieto que é feio gritar, menina não sente raiva, menino não pode chorar, e qual é a consequência que isso acabou trazendo para todos nós? Nós pegamos essa emoção e reprimimos, mascaramos, acumulamos, e aí às vezes explodimos ou acabamos implodindo, e o resultado disso afeta as nossas relações, nos traz ansiedade, somatizações. Mas talvez a grande pergunta aqui seja: por que é tão difícil lidar com a raiva? Porque, mesmo sabendo que ela é humana, a gente se sente culpado, confuso e até muitas vezes com medo dessa emoção. É interessante fazer uma pausa e olhar para essa pergunta com carinho. Nos atendimentos psicológicos é possível observar que a dificuldade em lidar com a raiva ela não começa do nada. Ela é construída, ou melhor, ela é até moldada desde cedo por uma combinação de fatores que envolvem ambiente familiar, por exemplo, famílias em que a raiva não podia ser expressa, quem gritava era difícil, quem chorava era fraco. Famílias onde a raiva era o único canal emocional, ou seja, todos se comunicavam gritando e ninguém se ouvia. Ambientes onde havia medo da punição se a criança dissesse não ou demonstrasse frustração. Então, muitos pacientes costumam dizer: eu não podia ficar bravo, senão a minha mãe chorava ou meu pai me batia. Então, o corpo aprendeu a engolir. Precisamos também considerar os modelos emocionais que tivemos. Pais que não sabiam regular as próprias emoções, cuidadores que diziam que a raiva é coisa do demônio, ou quem grita perde a razão. E essas frases, elas acabam virando verdades internas. E a pessoa cresce acreditando que sentir a raiva a torna errada, insuportável ou até perigosa. Assim como também precisamos considerar o temperamento e a personalidade. Cada pessoa, ela nasce com uma estrutura emocional diferente. Algumas têm um temperamento mais sensível ou reativo, e isso não é defeito, é traço. Mas se não houver um suporte adequado, essa sensibilidade ela pode se transformar em dor acumulada ou até em impulsividade. É por isso que tem gente que se sente mal só de dizer um não, que chora de raiva, que se culpa, ou que explode por pouco e depois se afunda no arrependimento. E isso não é falta de caráter, isso é falta de repertório emocional. Precisamos considerar também as experiências de vida e os traumas, pessoas que foram invalidadas emocionalmente. Ninguém reconhecia os sentimentos que ela tinha, que foi abusado, ou quem sabe que viveu injustiças e a raiva acabou ficando represada. Gente que aprendeu a sobreviver sendo agradável e pacífica, engolindo aquilo que doía. Uma paciente certa vez me disse: eu nunca vi minha mãe com raiva, ela só chorava e eu aprendi a engolir o choro também. E isso vai passando de geração em geração. Não podemos ignorar também a cultura e o gênero. Homens que ouviram a vida toda as pessoas falando: não pode chorar. Mulheres que foram chamadas de histéricas, barraqueiras, só por dizerem o que elas estavam sentindo. A cultura, ela também molda como a gente vive ou reprime essa emoção. Todas essas observações que eu fiz podem servir para você como um convite à reflexão. Então, talvez a sua dificuldade de lidar com a raiva não seja um erro seu. Talvez seja um reflexo de tudo que você precisou aprender para sobreviver. Mas agora você pode aprender diferente.
O que a sua história te ensinou sobre a raiva? Quem você viu com raiva na sua infância? Que mensagem te passaram sobre expressar insatisfação, frustração e dor? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Talvez ao ouvir tudo isso, você tenha começado a lembrar da sua história, talvez você tenha reconhecido traços de sua família, do seu passado, de coisas que aconteceram com você e que ainda ecoam no seu corpo, na sua forma de reagir. E eu quero te dizer uma coisa de todo o meu coração: você não precisa continuar preso a isso para sempre. Sim, é possível você construir algo novo, e isso não é uma frase de efeito. É neurociência, é psicologia, é prática clínica validada. Não importa o que você viveu até aqui, nem quantas vezes você se sentiu engolido pela raiva, sufocado por ela ou com medo do que ela poderia provocar. A verdade é que você pode aprender a se regular emocionalmente, e isso muda tudo. Mas o que significa se regular emocionalmente? Regulação emocional não é se tornar frio, indiferente ou evitar sentir. Também não é fingir calma quando por dentro está tudo em ebulição. Regulação emocional é reconhecer o que você está sentindo, entender o que aquele sentimento quer te mostrar e, a partir disso, agir com consciência e não no impulso. O que eu estou te mostrando aqui é que as pessoas que têm dificuldade de lidar com as emoções intensas, elas não são frágeis, não são dramáticas, não são problemáticas, mas são pessoas que ainda não foram ensinadas a manejar essas emoções com habilidade. E a boa notícia é que as habilidades, elas podem ser aprendidas. É possível desenvolver recursos internos para suportar os momentos difíceis sem se destruir, sem destruir os outros. E isso vale muito quando falamos da raiva. Porque a raiva, às vezes, ela vem como um incêndio. E quando a gente não sabe o que fazer com esse fogo, ou a gente queima tudo ao redor, ou engole as chamas e adoece por dentro. O convite que eu deixo para você é que você pode construir esse novo repertório e lidar com a raiva de uma forma diferente. A ciência já mostrou que o cérebro é plástico, ou seja, ele muda. Você pode construir novas trilhas neurais, novas formas de reagir, de pensar, de sentir. Esse estudo, por exemplo, ele mostra que estratégias eficazes de regulação emocional, como a reavaliação cognitiva, a atenção plena e a aceitação, elas estão diretamente ligadas a maior bem-estar psicológico. Ou seja, não é mágica. É prática, é treino, é escolha. Você não precisa se transformar da noite para o dia, mas você pode começar a dar um passo. E como começar? Comece escolhendo não se julgar por sentir a raiva. A raiva, ela é uma emoção moral que vem quando percebemos que algo importante foi ferido. Ela nos alerta, nos protege, nos move. Depois, a gente aprende a reconhecer os seus sinais. Quando que ela começa no corpo, no pensamento, na respiração. Isso já é um ato enorme de autonomia. Com o tempo, vá construindo estratégias, respirar diferente, se afastar por um momento, falar com mais clareza, escrever antes de gritar, nomear antes de agir. Isso tudo é regulação emocional e isso muda a nossa vida. Vale até a pena você começar a se visualizar diferente. Imagina você daqui a algum tempo, conseguindo dizer o que sente sem medo de perder o controle, tendo conversas importantes sem precisar explodir, colocando limites sem culpa, sentindo a raiva e ainda assim se sentindo inteiro. Isso tudo é autonomia emocional e isso é liberdade. Essa é a proposta da psicologia. Não é um rótulo, não é um padrão inalcançável, mas é um caminho que respeita a sua história, a sua humanidade e te convida para um novo ciclo. E para te ajudar nessa construção desse novo ciclo, eu elaborei um guia baseado nos meus mais de 7 anos de atuação clínica, ajudando pessoas a lidarem melhor com as emoções. Eu elaborei esse especificamente para a raiva. Então, se hoje você percebe que essa emoção precisa de uma atenção melhor, você tem a necessidade de lidar com ela de uma forma diferente, diante de tantos prejuízos que ela vem te trazendo, esse guia é para você. Eu estruturei ele de uma forma onde você vai construir essa nova relação, começando ali com essa autoobservação, com esse automonitoramento, pois nós precisamos entender com muita consciência como lidamos com a raiva hoje. E durante todo esse processo, você vai ter acesso a ferramentas práticas, aquelas que eu aplico no processo terapêutico, que eu já entendi o quanto que ajuda as pessoas de uma maneira validada. Separei especificamente todas aquelas que você pode sozinho aplicar na tua dinâmica e continuar observando todo esse teu processo diferente diante da emoção raiva. Então clica aqui nesse link que eu coloquei aqui na descrição